Tudo em ordem, e você? Tudo certo. Bom, acho que começamos aqui a gravação. Muito obrigada, pessoal do suporte. Bom, conforme prometido e colocado no cronograma, hoje a gente vai ter uma aula aqui com a professora Isadora, que é minha sócia de criminal, é mestre, ela depois vai se apresentar também tem bastante experiência em sala de aula. Vamos falar um pouco sobre lavagem de dinheiro e a circular SUSEP 612 de 2020, que faz parte daquelas inovações que nós colocamos lá na primeira aula, no dia 13, quando nós fizemos aquele overview de regulamentações novas da SUSEP. Então, não tem como a gente falar aqui de prevenção à lavagem de dinheiro sem entender, né, do ponto de vista criminal, o que é isso? Porque hoje eu falo cada vez mais que a questão regulatória, embora tenha aí as especificidades da SUSEP, a questão regulatória ela acaba sendo multidisciplinar quando ela envolve questões que estão, inclusive, sedimentadas no âmbito federal. E essa é uma matéria, é um exemplo disso. Então, hoje a gente vai contar aqui com a professora Isadora para começar aqui a aula. Então, Isadora, por favor, a sala é sua, fica à vontade para compartilhar e a gente faz essa dobradinha. Obrigada. Maravilha, obrigada, Bárbara, obrigada pelo convite, organizadora aí junto com a ESA, agradeço, Bárbara, agradeço a ESA pelo convite para estar aqui com vocês, é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho de conteúdo penal e discutir, na verdade, o que eu mais gosto em sala de aula é que todo mundo se engaje, todo mundo pergunte, a gente pense juntos aí, discuta juntos essas inovações e pense quanto isso muda no nosso dia a dia e da nossa prática profissional. Então, fiquem absolutamente à vontade para me interromper a qualquer momento, a fazer perguntas. Podem mandar pelo chat, mas eu até prefiro que abram o microfone, a gente converse, vá me interrompendo, não tem problema que corte a linha de raciocínio, que a gente retoma depois. Eu acho que torna aí a discussão bastante rica, tá bom? Bom, como a Bárbara disse, eu sou sócia aqui no escritório, no Tosini Freire, de Penal Econômico, sócia da Bárbara. Sentamos ao lado uma da outra e a gente trabalha muito junto nessa dobradinha, porque, de fato, a questão regulatória e criminal muitas vezes se encontram. Aqui a gente vai falar do tema de seguros e do tema regulatório junto à SUSEP, mas isso acontece em diversas áreas do direito que se tem essa interface com o direito penal, né? O direito penal é bastante multidisciplinar, se encontra muitas vezes com várias áreas, direito ambiental, regulatório bancário, e aqui, nesse caso, com o regulatório SUSEP. Então, a gente vai fazer essa dobradinha, eu vou trazer para vocês como pressuposto para compreender a normativa e como pode se dar a lavagem de dinheiro, e como se proteger em relação a isso, ter uma política robusta de prevenção à lavagem de dinheiro. É super importante a gente entender o crime de lavagem de dinheiro, que eu costumo dizer que é o crime, na minha opinião, mais complexo da legislação penal, do ponto de vista do tipo mesmo, de dogmática material do crime. Então, a gente vai passar um pouquinho por como é esse conceito do crime de lavagem de dinheiro, entender a questão do dolo e da culpa. Eu imagino que muitos estejam distantes desses conceitos já hoje em dia, retomar algumas coisas que a gente aprende no banco da faculdade, porque ele é bastante relevante para entender as exposições do ponto de vista criminal e aí também regulatória, e pensar em políticas robustas de prevenção à lavagem de dinheiro na nossa rotina profissional. Então, essa é a ideia aí do que a gente vai conversar durante o dia. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, e aí, de novo, eu fico com pouca visibilidade das janelas, então vocês me interrompam se tiverem dúvida, embora o pessoal do suporte me disse que eu vou ouvir um barulhinho quando tiver uma pergunta no chat, às vezes a gente fica concentrado e não percebe. Eu te ajudo aqui também, Isa, pode deixar. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, a gente então vai falar da circular SUSEP 612 na perspectiva aí da prevenção à lavagem de dinheiro, na perspectiva penal do que é lavagem de dinheiro. Então, antes da gente entrar nesses conceitos, acho que é sempre bom a gente refletir qual é a relevância disso tudo. Por que é importante uma política robusta de prevenção à lavagem de dinheiro?
Por que a gente para nas nossas vidas profissionais para pensar e construir políticas robustas? Por que a gente está aqui nesse encontro, olhando no detalhe, na lupa, para a nova normativa, já não tão nova assim, mas para pensar em como observar ela da melhor forma? Por que é importante, no final do dia, estar em compliance com essas regras? Porque nada mais é do que uma cultura de prevenção do risco e do dano ao final, né? Porque quando a gente fala em não olhar para o compliance, não olhar para essas normativas penais e regulatórias, a gente está se expondo tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Então, do ponto de vista regulatório, administrativo, frente à SUSEP, tem uma exposição da pessoa jurídica, da empresa. Mas, do ponto de vista penal, como vocês devem se lembrar das aulas da faculdade, a legislação penal brasileira, ela traz a responsabilidade penal de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas, com exceção do crime ambiental. Então, quando a gente olha para uma exposição a não estar atento a possíveis adesões a práticas de lavagem de dinheiro, a gente está colocando em risco não apenas a empresa onde a gente trabalha, não apenas o ambiente regulatório como um todo, mas as pessoas físicas do dia a dia, desde a pessoa da ponta até o diretor, até o representante legal, até um sócio administrador da empresa. Então, é de verdade uma mudança de cultura corporativa para prevenir, né, esse resultado eventualmente delituoso, e também para ajudar. Eu sempre falo que assim, somos todos peças de uma sociedade, né, para ter uma mudança de cultura não só corporativa, mas de cultura da sociedade, da gente olhar com bastante atenção para práticas que previnam a atividade ilícita, o crime no nosso dia a dia, que muitas vezes acontece de ter uma adesão a essa atividade criminosa não proposital, porque a gente não toma os cuidados devidos, não tem uma política robusta, não tem procedimentos e regras claras que nos permitam identificar o risco e afastar esse risco do nosso dia a dia. Então, essa é a importância de olhar com seriedade para a prevenção à lavagem de dinheiro, é identificar momentos delicados, é identificar aquele alerta vermelho e saber o que fazer com ele. E para isso, quanto mais governança, quanto mais práticas bastante consolidadas a gente tiver na empresa, mais fácil tanto de identificar quanto de delimitar responsabilidades também. Eu sempre falo que isso é muito importante, porque na estrutura corporativa, aí, não só quando a gente está falando de seguros e aqui de prática de lavagem de dinheiro, mas compartilho com vocês o meu dia a dia, né, de criminalista, de quem trabalha muito com cliente empresarial. Quanto mais clara é a governança, quanto mais clara e mais robustas são as políticas internas, e dentre elas a de prevenção à lavagem de dinheiro, mais fácil se algo dá errado, se de fato acontece um desvio, é muito mais fácil de delimitar responsabilidades, de identificar aonde aconteceu, seja por culpa, que a gente vai ver, né, o conceito de culpa, ou seja por dolo, mas ter isso muito bem delimitado. Tá? E aí, os maiores riscos na atividade empresarial, sem dúvida, e não só para o negócio em si, mas como para a imagem, o dano de imagem é gigantesco. Aqui no escritório, eu também sou uma das sócias responsáveis pelo grupo de gestão de crise. Então, toda vez que a gente tem um grande escândalo envolvendo lavagem de dinheiro, assim como no caso de corrupção, acabam sendo danos gigantescos à imagem da empresa. Então, essa também é uma importância muito grande de políticas sérias, porque a gente controla e delimita também o tamanho da crise, tá bom? Aqui eu vou passar um pouquinho só para vocês terem na cabeça qual é o histórico legislativo até a gente chegar no momento atual, em 2021, com a vigência da normativa 612, da circular 612 da SUSEP. O que teve antes disso que viabiliza esse sistema legislativo de prevenção à lavagem de dinheiro tão sólido? Foi uma mudança, quando a gente lá atrás, no primeiro slide, falava de mudança de cultura corporativa e também de mudança de cultura da sociedade brasileira, foi também um processo de mudança de cultura da sociedade no mundo todo, né? O crime de lavagem de dinheiro não era algo comum há 30 anos atrás, quando se discutia práticas criminosas, né? A todo o sistema financeiro e a prática de crimes que a gente chama de colarinho branco
foram se desenvolvendo ao longo do ano, até como resultado de um desenvolvimento do sistema financeiro como um todo no mundo. Então, a primeira vez que se fala no mundo em prevenção à lavagem de dinheiro, crime de lavagem de dinheiro e como combater isso nos Estados Unidos, na década de 80, em 1986, com o Money Laundering Act Control. Então, esse é o primeiro ato normativo no mundo que traz o conceito de lavagem de dinheiro para uma normativa e traz formas de combatê-lo e preveni-lo. Vejam que não é muito antigo. Agora a gente, para quem é novo, falando, nossa, década de 80, mas se a gente pensar em desenvolvimento normativo mundial, a gente está falando aí me salvem aí, nem 30 anos, não, 30 e poucos anos, então, assim, não é algo muito antigo, tá? E aí vem, em 88, a Convenção de Viena, que é uma convenção sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico internacional de drogas. Ela traz diversas normativas para regular e para combater, para identificar, combater, normas de inteligência e de cooperação internacional no tráfico internacional de drogas e, evidentemente, entra também na questão da lavagem de dinheiro, numa segunda vez aí também em âmbito do direito internacional, porque ali na década de 80, ainda com o sistema financeiro em boa parte do mundo pouco desenvolvido, quando a gente falava em lavagem de dinheiro, era uma lavagem de dinheiro muito relacionada ao crime de tráfico de drogas, tráfico de pessoas também, então crimes menos ligados ao penal econômico, mas que geravam lucros muito grandes para essas organizações atuantes no mundo todo, e era a reinserção desse dinheiro na economia formal, que a gente vai ver qual é o conceito de lavagem de dinheiro, mas aí já dando um spoiler para vocês, que trazia problemática de se discutir a lavagem de dinheiro em nível internacional. E aí, logo depois disso, em 89, vejam como esse era um tema que estava muito quente naquele momento, na discussão do tráfico internacional de drogas e como combater o uso do proveito desse crime aí no mercado, na economia formal no mundo todo. Logo no ano seguinte, em 89, tem a criação do GAFI. E aí o GAFI, que é o Grupo de Atuação de Prevenção no Sistema Financeiro, ele é um órgão internacional, de cooperação internacional, onde diversos países aderiram ao longo do tempo, né? Começou com um grupo menor, diversos países foram aderindo. Há um núcleo duro, salvo engano, de 35 países hoje em dia que estão dentro do GAFI, mas é aí um conglomerado de países, ela não tem um status de organismo internacional, como tem outros, mas é um conglomerado de países que dão recomendações. Também não tem nenhum aspecto vinculativo das recomendações do GAFI, mas eles, de tempos em tempos, se encontram, refletem sobre como está se desenvolvendo a lavagem de dinheiro, a prática da lavagem de dinheiro pelo mundo, e como melhor combatê-la e preveni-la, e vão dando recomendações. Hoje em dia, a gente está com 40 recomendações, são recomendações... títulos normativos, vamos dizer assim, que os países devem aderir, e quanto mais se adere a essas recomendações, e hoje em dia também incluem 8 recomendações de combate ao terrorismo, mais alto no ranking ali do GAFI o país fica, que é classificado como um país cooperante, ou seja, um país que adota regras de combate à lavagem de dinheiro de maneira sistemática e eficaz, ali nos padrões que esses países identificaram como eficaz, então é considerado um país cooperante. Dentre as normas, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas dentre as normas é a criação de órgãos internos nacionais de fiscalização e combate à prática de lavagem de dinheiro. E aí tem todos os outros países que são considerados não cooperantes, mas que aí se dividem entre aqueles de maior ou menor atenção. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas já é aí uma formação de um sistema internacional de prevenção à lavagem de dinheiro.
Em 98, olhando aqui para o cenário brasileiro, chegando mais perto da nossa realidade, da realidade de vocês, de porque a gente está aqui falando de tudo isso, aqui no Brasil, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é a Lei 9.613, de 1998, é quando o crime de lavagem de dinheiro é finalmente tipificado na legislação penal brasileira. Então, aí tem um gap de quase uma década, né, quando o tema começou a ser abordado ao redor do mundo, nos países mais desenvolvidos, até chegar, de fato, a ser tipificado no Brasil. Ali, em 1998, quando a legislação dos crimes, do crime de lavagem de dinheiro foi promulgada, existiu, que vocês já devem ter ouvido falar, dependendo de quando se formaram, no famoso rol taxativo de crimes antecedentes. O que era isso? A lavagem de dinheiro, e eu vou explicar também um pouquinho mais para frente, ela pressupõe que existe um crime anterior que deu origem a um dinheiro ilícito. E no começo da regulação disso no Brasil, existia um rol que dizia quais eram os crimes, de forma taxativa, que poderiam dar origem a um dinheiro ilícito, sujo, né, como a gente diz no jargão da lavagem de dinheiro, que poderia ser objeto da própria lavagem. E que parecia muito incongruente, porque é muito estranho hoje, pensando, já superado esse rol taxativo, deve parecer estranho para todo mundo que ouve isso, porque que o fruto de alguns crimes era considerado passível de ser lavagem de dinheiro e de outros crimes não. Então, isso foi superado. Hoje em dia, depois de algumas mudanças legislativas, o rol não é mais taxativo e o que se entende, o que está posto na lei de lavagem de dinheiro é que o dinheiro obtido proveito de qualquer crime do sistema do Código Penal e das leis esparsas penais brasileiras pode dar origem a um proveito financeiro que pode ser objeto de lavagem de dinheiro posterior. Não são mais só aqueles 10 crimes do rol previsto em 1998. Então, aí vem no ano 2000, o ingresso do Brasil no GAFI, que eu falei para vocês que foi criado em 1989. Então, vejam que é nesse período onde o Brasil está, de fato, muito comprometido com a questão a nível internacional. Claro que porque sofria pressões internacionais para essa adesão. Então, para aderir ao GAFI no ano 2000, ele tinha alguns pressupostos. Dentre esses pressupostos, a regulamentação do tema nacionalmente, a tipificação do crime de lavagem, por isso a promulgação da lei em 98, a criação do GAFI, a criação do COAF, né, que é o primeiro órgão de controle e prevenção à lavagem de dinheiro em âmbito nacional. Então, tudo isso é feito aí nesse período entre 1998 e 2000 e, finalmente, o Brasil é admitido como membro do GAFI. Tá? E aí, ainda em 2000, a Convenção de Palermo, também uma normativa internacional que foi bastante marcante para esse sistema de prevenção à lavagem de dinheiro a nível mundial, porque é um tratado, uma convenção internacional que versa sobre o crime organizado, as organizações criminosas que atuam em nível mundial, em nível global, e, evidentemente, são responsáveis, em grande parte, pela lavagem de dinheiro transnacional. Então, também vai abordar bastante a questão da lavagem de dinheiro nesse ponto. E aí, como eu disse, em 2012, uma reforma mais recente na lei de lavagem de dinheiro, com a lei 12.683, com a exclusão do rol taxativo de crimes antecedentes para chegar ao cenário normativo que a gente tem hoje, que qualquer crime é passível de gerar recursos que podem ser objeto de lavagem de dinheiro no futuro. Então, fraudes, e hoje a gente tem ontem, preparando a aula, eu fui olhar dados mais atuais do GAFI, se a gente juntar alguns crimes financeiros com fraude, que tem um aspecto mais genérico na legislação penal, a gente chega a quase 35% dos casos de lavagem de dinheiro advém de crimes dessa natureza. Então, vejam quão próximo é do nosso dia a dia profissional, né, de vocês, que lidam com operações de caráter financeiro ao fundo e que podem ser objetos de fraude, e é aí o centro da onde se dá a lavagem de dinheiro. Então, por isso, a importância de entender como ela pode se dar para identificar casos de alerta e ter uma política e uma atuação e um treinamento, uma cultura corporativa muito robusta para evitar que essa prática se instale dentro da empresa, muitas vezes sem que a gente perceba, e a empresa seja utilizada por esses grupos criminosos na lavagem de dinheiro.
Então, esse foi aí um apanhado geral. Claro que eu dei pulos de 10 anos, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, mas senão a gente passaria aqui amanhã falando do desenvolvimento legislativo penal brasileiro. Mas só para vocês terem uma ideia. Eu vou passar rapidinho a palavra para a Bárbara, para ela falar um pouquinho para vocês do ponto de vista regulatório, também tem aí um desenvolvimento normativo e uma linha do tempo que vale a pena vocês terem na cabeça. Obrigada, Isadora. É super importante mesmo a gente ter esse histórico, porque quando a gente fala em inovação, em temas novos, e na verdade a gente vê aqui uma evolução desses temas, né? Então, como a Isadora colocou, todos aqueles marcos, vejam vocês pela linha do tempo do nosso regulador, da Superintendência de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Seguros Privados, e aqui lembrando, né, circular sempre hierarquicamente inferior a uma resolução, mas todas elas conversam muito com as legislações no âmbito federal que a Isadora mencionou. Então, mesmo se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente percebe que os marcos, eles estão muito próximos, né? Então, quando veio a legislação federal tratando de lavagem de dinheiro, já teve a primeira norma da SUSEP sobre esse tema, então, lá em 1999, então a SUSEP acompanhou essa evolução federal e realmente sempre esteve aí, inclusive, à frente regulamentando a matéria. Em 249 de 2004, a gente tem uma circular que foi uma das primeiras tratando de implementação dos sistemas de controles internos. Essa circular, ela não foi revogada expressamente por nenhuma outra nova, né? A nossa conhecida agora 416, que trata de controles internos da figura do gestor de risco e da estrutura efetivamente de gestão de risco, mas ela acabou sendo revogada naquela linha daquelas normas que vieram por conta do decreto do revogaço que nós tratamos lá no dia 13, na aula do dia 13. Então, essa norma foi revogada pela 648 de 2021. Na sequência, a gente teve a 344, que tratou especificamente de controles internos específicos para prevenção contra fraudes. Ela também foi posteriormente revogada. E aí, falando especificamente de controles internos específicos para prevenção e combate dos crimes de lavagem de dinheiro, os grandes marcos aqui foram a Circular 380, que realmente, se a gente olhar, ela já trazia, então, muitos dos pontos que a gente vê hoje, né? E que depois, até acompanhando essa evolução legislativa federal que a Isadora comentou, foi revogada pela 445 de 2012, que foi a norma que sobreviveu aí por uma década praticamente, que era a norma com a qual nós estávamos, então, habituados, antes de ser, então, publicada a Circular 612 de 2020, que é aqui a norma atual do ponto de vista regulatório, que hoje trata do assunto. E essa norma, apesar de ser de 2020, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que ela evolui, né? Que ela não tem ainda, na verdade, um histórico do regulador em termos de fiscalização, porque a própria novidade, talvez uma das principais novidades que a gente ainda vai comentar mais adiante, que é a própria questão do relatório de efetividade, esse teste, né, esse relatório, a primeira vez dele, a database foi do ano passado, então, quer dizer, a gente tem aqui uma grande novidade, um aprendizado do próprio regulador no que se refere a como fiscalizar. Então, o que a gente percebe ainda muitas empresas, a despeito dessa norma ser de 2020, ainda não estão completamente adaptadas a ela. Então, por isso que aqui ainda é uma novidade, porque acaba sendo um aprendizado naquela linha que a gente tem falado sempre do regulador, partindo de uma supervisão que antes era uma supervisão baseada em regras e que passa a ser uma supervisão baseada em risco, com normas de caráter mais principiológico e menos prescritivo. O que a gente vê aqui são questões e testes que as supervisionadas têm, né? Eu não tenho mais uma receita de bolo
com relação ao que é maior ou menor risco. É cada supervisionado olhando para a sua atividade, olhando para o seu produto. Então, eu trabalho mais com previdência, eu trabalho mais com questões de automóvel, sou uma seguradora de nicho, eu tô inserida em qual ramo, que tipo de clientes, né? A gente olha muito para produto e percebe que, dependendo do tipo de produto, você pode ter um maior risco ou um menor risco. E é justamente isso que a norma traz. Ela traz essa possibilidade de, à luz dos seus determinados riscos, do nicho da sua atuação, que vem, então, todos esses procedimentos relacionados a combate de lavagem propriamente dito. E além dessa questão referente à matéria, que a gente vê aqui na linha de baixo, nós temos um acompanhamento do ponto de vista de penalidades, né? Naquela aula de overview, eu trouxe um pouco para vocês as mudanças da 393 de 2020, que é a norma atual que trata de penalidade no campo SUSEP, que revogou a 243 de 2011. Então, vejam vocês que, novamente, aqui a gente tem um exemplo de praticamente uma década de vigência de norma e depois essas penalidades que vêm de uma forma ainda mais severa. Aqui tem um ponto importante no que se refere à penalidade, porque nós tínhamos uma evolução que lá na 97 de 2002, ela era uma norma específica para tratar das penalidades relacionadas a crimes de lavagem no âmbito regulatório. E aqui vale a pena a gente mencionar que nós temos, como vocês sabem, a primeira instância, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, aplica a multa, então, portanto, ela fiscaliza essas normas no âmbito infralegal, sem prejuízo, depois a Isadora vai falar mais para frente, dos próprios riscos criminais que acontecem nas demais esferas, mas hoje, até se a gente olhar lá no próprio site da SUSEP, quando você vai fazer o protocolo, é muito ligado, né? Qualquer um pode ir ali promover a denúncia, pedir um ofício, então os órgãos conversam muito de uma forma muito rápida com relação a isso. Então, a gente tem tanto os riscos na esfera criminal, quanto os riscos de imposição de penalidade de multa por parte da SUSEP. Então, isso estava ali na 97 de 2002, depois passou, quando chegou a 243 de 2011, que foi a norma de penalidade, que aumentou aqueles percentuais e criou as faixas de penalidade, que inclusive são muito semelhantes àqueles critérios criminais que nós temos. A norma tem um caráter criminal nesse aspecto, fala em advertência, fala em atenuante, fala em agravante, então ela tem conceitos também penais aqui normativos, mas o fato é que essa 243, ela não tinha as previsões de dispositivo de lavagem. Então, somente com a norma atual de penalidades, que é a 393 de 2020, que veio, digamos assim, nesse combo, né, das novas regras SUSEP, é que nós tivemos, então, do ponto de vista normativo regulatório, uma consolidação no que se refere a normas e regras ali de penalidades referentes à lavagem de dinheiro. Então, hoje as faixas de multa que são aplicadas em primeira instância, elas estão todas, então, na 393, o que é bom. Eu sempre brinco que o meu sonho é ter o Vadmé com SUSEP, e não temos, mas se a gente pelo menos for na 393, a gente encontra quais penalidades que o regulador pode impor. Mas lembrando que aqui, no caso especificamente de lavagem de dinheiro, a SUSEP pode punir em primeira instância, mas o recurso, ele, diferentemente de todas as outras matérias no âmbito SUSEP, que vão para o Conselho Recursal do Sistema Nacional de Seguros Privados, no que se refere especificamente à lavagem de dinheiro, o Conselho Recursal do Sistema Nacional de Seguros Privados não tem competência para esses recursos. Então, os recursos referentes a crime de lavagem, eles são de competência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Então, a gente tem essa diferenciação no que se refere à segunda instância. Por isso que a gente não vê tanto aqui a questão dos conselheiros comentando isso, né? Eu sempre brinco e até comentei com vocês na nossa aula de overview que eu recomendo. Inclusive, na semana que vem, temos 2 dias de sessão do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Eu recomendo mesmo que vocês acompanhem a sessão, porque, de fato, é muito interessante ver como os conselheiros aplicam
de fato, todas essas questões em segunda instância, mas para esse caso específico de lavagem é o outro conselho que atua, muito embora a SUSEP, claro, seja a primeira a olhar e a ter essa visão de fiscalização em si nas supervisionadas, né? Então, acho que é isso, viu, Isa? Fica à vontade para prosseguir. Bom, pessoal, feita essa linha do tempo, tanto penal quanto regulatória, para vocês entenderem em que momento histórico a gente está da prevenção de lavagem, um momento bastante desenvolvido e consolidado de uma cultura, ao menos normativa, de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu vou dar algumas pinceladas, claro que bastante rápidas, porque a ideia aqui não é a gente falar sobre direito penal, né? Falar sobre a questão regulatória, mas eu acho que é importante para a gente entender a lavagem de dinheiro no âmbito da SUSEP, a gente compreender o crime em si, tá? Então, é importante a gente olhar para alguns conceitos criminais da lavagem de dinheiro. Então, a lavagem de dinheiro, como eu disse para vocês, ela é um crime que está previsto na Lei 9.613, de 98, e que tipifica a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Então, algumas coisas que eu acho interessante olhar aí nesse tipo penal. Primeiro, que os verbos típicos, vocês lembram da aula penal, isso é sempre muito importante para o criminalista, qual é o verbo típico, ou seja, qual é a conduta que o legislador está olhando, é ocultar ou dissimular. Então, tem que, de fato, aí tem uma bela discussão jurisprudencial sobre isso, quão completo tem que ser esse processo de dissimulação e de ocultação da origem do dinheiro para tipificar a consumação do crime de lavagem de dinheiro. E eu vou explicar por quê, porque vocês vão ver aqui no próximo slide que a lavagem de dinheiro é um crime processual, que tem algumas etapas. Então, a jurisprudência ela foi evoluindo ao longo dos anos para entender que não basta um único ato de transferência de titularidade, por exemplo, para configurar o ciclo da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, para ser típica na modalidade consumada, ela tem que completar esse ciclo de dissimulação da origem ilícita do dinheiro. Né? No jargão que a gente fala, transformar um dinheiro sujo em dinheiro limpo. E para isso a gente tem um ciclo completo. É um crime cuja pena é bastante alta para os padrões brasileiros, vai de 3 a 10 anos, então uma pena máxima bem alta, embora sempre no dia a dia da prática forense as penas ficam mais perto do mínimo penal, mas é considerado uma pena alta, inclusive para fins de prescrição, que é calculado sempre pela pena máxima em abstrato. Não sempre, mas no começo da ação penal. Então, como eu disse, é necessária a constatação de um ato de ocultação, de dissimulação de um produto de um crime antecedente. Ou seja, só guardar, só mudar de mão, só uma movimentação física de um bem ou de um valor, de uma conta para outra, hoje em dia a jurisprudência entende que não é lavagem de dinheiro, porque não tem um ciclo completo. O que significa isso? Eu desviei um dinheiro da empresa, né, um estelionato, um furto qualificado pelo abuso de confiança, e o fruto desse crime, esse dinheiro, eu comprei um imóvel, ou eu comprei um carro, isso não é, hoje em dia, considerado uma operação de lavagem de dinheiro, porque é um ato único, você não tem, de fato, uma dissimulação da origem, é muito fácil identificar a ligação do proveito de um crime com o novo bem, por exemplo. Ou eu transferi o dinheiro da minha conta no Brasil para uma conta que eu tenho fora do país no meu nome, ou no nome de uma empresa da qual eu sou a sócia. Isso também, hoje em dia, a jurisprudência mais recente entende que não configura lavagem, porque você não tem, de fato, um potencial de ocultação, de dissimulação desse dinheiro. O rastreamento é muito fácil. Tá? Então, isso pode ser entendido, às vezes, como uma tentativa de lavagem que foi interrompida na metade do caminho, e aí vai ser criminalizado só os autos que aconteceram, ou pode ser entendido como exaurimento de um crime antecedente, ou seja, eu precisava daquilo para acabar a prática delituosa
anterior, pode ser entendida como uma receptação, então, quando eu recebo proveito de um outro crime, um bem objeto de um furto, por exemplo, isso é um crime autônomo de receptação, mas não uma lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, como eu disse, é um processo, é um crime processual, que hoje a melhor doutrina, a melhor jurisprudência identifica como tendo 3 fases muito definidas. Então, a fase da colocação, a fase da ocultação e a fase da integração. O que isso significa? Primeiro, quando você faz um movimento inicial de distanciar o recurso proveniente de uma atividade criminosa desse crime. Então, você pega o dinheiro e deposita uma quantia numa conta corrente, ou compra dólares, converte numa outra moeda, ou deposita numa conta de terceiro. Então, essa primeira colocação do dinheiro, do bem, do objeto, fruto de um crime em algum lugar. Tá? Depois, você tem o processo de ocultação, ou seja, diversas e subsequentes transações, movimentações financeiras, cada vez mais complexas, a depender do nível de sofisticação da organização criminosa ou do indivíduo criminoso que está atuando. São operações cada vez mais complexas, muitas vezes no sistema financeiro, para distanciar cada vez mais aquele dinheiro do crime original. Tá? Então, diversas movimentações financeiras, criações de trusts, estruturas empresariais complexas, que vão escondendo os beneficiários finais e, aos poucos, limpando esse dinheiro. E aí, o momento mais importante e relevante do crime de lavagem de dinheiro para a completude desse ciclo, que é a integração, ou seja, a reintegração desse dinheiro ilícito na economia formal com aparência de licitude. Porque é isso que é a lavagem de dinheiro, o próprio nome nos induz a entender isso, né? É lavar algo sujo, transformar em limpo. Então, sem a reintegração desse dinheiro na economia formal, você não completou o ciclo da lavagem de dinheiro, porque você continua tendo um dinheiro de difícil utilização, porque ele está escondido, vamos dizer assim. Então, e dentre as formas de reintrodução na economia formal, você pode ter aquisição de bens de luxo, você pode ter aquisição de apólices de seguro, ou envolvimento em acordos financeiros, empreendimentos imobiliários são muito comuns, né, na prática da lavagem de dinheiro. Essas são as formas mais comuns, compra de obra de arte, enfim, de reintrodução do dinheiro na economia formal. E aí, olhando para o crime mesmo, como que ele se dá do ponto de vista de elemento subjetivo? O que é isso? A responsabilidade penal no direito brasileiro, como vocês sabem, lembram da faculdade, ela é individual e subjetiva. Ela é individual porque no direito penal brasileiro, ao contrário do que acontece em outras jurisdições, a gente não pune pessoas jurídicas pela prática criminosa, né? As empresas não têm responsabilidade criminal, não respondem a ações penais, com exceção do crime ambiental, que não é o que a gente está tratando aqui. Então, para o objeto da nossa conversa aqui, são indivíduos que vão ser responsabilizados por eventualmente aderir a uma prática criminosa. Podem ser indivíduos em posições de comando na administração da empresa, mas podem também ser indivíduos da ponta que autorizaram uma operação, que concluíram uma operação, uma venda de seguro, uma corretagem, sem ter participação direta na lavagem de dinheiro ou no crime antecedente. Mas como se dá isso? E por isso a importância de entender o que é dolo, o que é culpa, porque o crime de lavagem de dinheiro não existe na modalidade culposa no Brasil. Então, para que alguém seja criminalizado por aderir, seja como coautor, seja como partícipe do crime de lavagem de dinheiro, que pode vir a se dar no ambiente empresarial que vocês estão inseridos, isso precisa ser feito na modalidade do dolo. Então, o sem querer, né, a culpa, ela não é punida na lavagem de dinheiro, porque para o direito penal brasileiro só é punida na modalidade culposa aqueles crimes expressamente previstos na modalidade culposa pelo legislador. Então, quando tem a possibilidade de ser condenado por culpa, a lei traz expressamente, normalmente num parágrafo dentro do artigo, dizendo o crime culposo se pune com pena de tanto.
tá? Se não tem uma frase expressa, é porque não pode. Então, a culpa é aquele conceito da negligência, da imprudência, da imperícia, ou seja, de eu não atuar com a devida diligência, por exemplo, na análise de uma operação, de uma venda de uma apólice, e acabar participando de uma operação de lavagem de dinheiro. Nesse caso, seria atípica a conduta, porque, como eu disse, não existe a lavagem de dinheiro na modalidade culposa. Então, se eu só não fui diligente o suficiente, se eu fui imprudente na finalização de uma operação e acabei contribuindo para uma prática criminosa, a minha conduta vai ser atípica, porque precisa ter o dolo, que é a consciência e a vontade de aderir a uma prática criminosa. Mas quando que essa história fica complexa? Porque parece muito simples, assim, bom, eu conscientemente, dolosamente, não vou contribuir para uma prática de lavagem de dinheiro, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, porque no meio do caminho da culpa e do dolo, a gente tem o que a gente chama de dolo eventual. O que é o dolo eventual? O dolo eventual, ele é um dolo bem menos direto. Então, o dolo direto é aquele caso onde eu quis cometer o crime, eu sabia que eu estava cometendo e aderi àquele crime. Eu gosto sempre de usar um exemplo mais concreto do que exemplos ligados a crimes de colarinho branco, porque fica mais fácil de entender. Então, o dolo eventual é aquele que eu tô dirigindo, tô no meu carro, vejo meu inimigo no final da rua, atravessando a rua, e eu acelero para passar por cima e matá-lo. Esse é o dolo eventual. Eu sabia e eu quis fazer aquilo. Esse é o dolo direto, desculpa. O dolo eventual é aquele que, assim, eu vejo uma pessoa atravessando a rua, eu sei do risco de andar rápido naquela rua, eu sei que essa conduta pode acabar matando alguém atropelando e matando alguém, mas eu assumo o risco. É diferente da culpa. Então, eu acelero, não porque eu quero matar alguém, mas porque eu estou atrasado para chegar em algum lugar e eu assumo o risco do resultado. Esse é o dolo eventual. Então, é uma conduta dolosa, sim, que é diferente da culpa, porque na culpa eu não assumo risco nenhum. A culpa, eu não prevejo o resultado criminoso. Eu vejo que a rua está cheia, mas eu não prevejo que aquilo possa acontecer. E eu vou e eu, por imperícia, por imprudência, acabo atrapalhando alguém. Mas eu não tenho esse exercício racional de prever o resultado e assumir o risco. É muito tênue a diferença e, claro, que é difícil de fazer prova sobre isso. Claro que, no caso concreto, a discussão é super difícil e minuciosa. Mas existe uma diferença. Isso é considerado, nos casos concretos, pelo judiciário, para dizer se a conduta é atípica ou não. E no caso de participação em lavagem de dinheiro, isso fica mais difícil ainda de se perceber essa diferença. Então, eu, como funcionário, administrador, diretor de uma seguradora, de uma corretora, vou participar de uma operação de venda de apólices, de pagamento de um prêmio. É um exercício bastante difícil para o próprio judiciário, para o Ministério Público, na hora de imputar ou não uma conduta criminosa a alguém, na hora de incluir alguém no crime de lavagem de dinheiro ou não, essa percepção. Mas qual seria a diferença? Eu agi com imprudência e não verifiquei tudo de suspeito que havia naquela operação e deixei ela acontecer, foi culpa, a conduta é atípica. Ou eu identifiquei algo de suspeito, levantou o alerta vermelho, eu vi que poderia acontecer um resultado ruim ali naquela operação. Eu não quero que aquilo aconteça, eu não estou aderindo voluntariamente a uma prática de lavagem de dinheiro, mas tem um cheiro ruim, mas eu assumo o risco de estar contribuindo para uma operação ilícita por outras questões, porque eu preciso atingir minha meta, porque eu preciso fechar aquela operação, por qualquer questão, eu assumo o risco daquilo. Isso é dolo eventual e aí há sim uma exposição criminal da pessoa que opera essa atividade, tá bom? E aí, lembrando sempre que o direito penal não admite a responsabilização objetiva. O que significa isso? O simples fato de alguém ostentar um cargo de direção numa empresa, de administração de uma sociedade empresarial, não é suficiente por si só para autorizar a presunção de culpa aí no sentido lato sensu, de responsabilização criminal para justificar a persecução criminal.
Ou seja, mas isso não acontece na prática, né? A gente sabe que muitas vezes o diretor da empresa, o sócio da empresa, ele é responsabilizado criminalmente, se vê processado criminalmente pelo simples fato de ostentar uma posição de comando na empresa. O direito penal, como ele pressupõe uma ligação subjetiva com os fatos, o que é isso? A prova de que cada indivíduo que está sendo processado aderiu voluntariamente, no caso da lavagem de dinheiro, aquela conduta criminosa e participou fazendo no mundo dos fatos algo com alguma conduta, precisa ter essa ligação subjetiva entre os fatos. Então, o simples fato de eu ser diretor de uma empresa não abre exposição criminal. Mas a gente vê denúncias por responsabilidade objetiva todos os dias, né, no meu cotidiano profissional, que muitas vezes a gente consegue derrubar, trancar o inquérito ou ação penal nas cortes superiores ou mesmo nos tribunais estaduais ou federais com esta alegação, tá bom? Mas a jurisprudência também foi progredindo, é bom que se diga, para prevenir uma impunidade massiva nos crimes empresariais. O que eu quero dizer com isso? A gente é pendular, né? A gente foi de um extremo ao outro, então, com a ideia de que o simples fato de ostentar uma condição de mando, de gerência numa empresa, eu não posso ser responsabilizado criminalmente. Muitas denúncias, muitos processos criminais não foram para a frente. Por quê? Porque quanto mais complexo é o grupo empresarial, quanto maior é a divisão empresarial. Então, você tem diversos departamentos, você tem diversas hierarquias, fluxos decisórios, e é muito difícil identificar qual indivíduo dentro daquela empresa teve a participação direta sobre os fatos. E aí, por conta disso, não se responsabilizava criminalmente práticas de crimes chamados colarinho branco, entre eles a lavagem de dinheiro. Então, a jurisprudência foi evoluindo para que a gente identificasse que aqueles diretores que estão numa posição em que deveriam saber o que está acontecendo, então, eles são aqueles diretores que escolhem seus funcionários, deveriam ter uma decisão consciente da capacidade técnica desses funcionários, que tem o dever de fiscalização hierárquica e que tem sob a sua cadeia de mando aquela questão, por exemplo, ligada ao financeiro, ao fluxo financeiro das operações, que podem ter uma conexão com a lavagem de dinheiro, a jurisprudência foi caminhando para uma teoria que a gente chama da cegueira deliberada, que foi muito usada na Lava Jato, até antes no Mensalão, que bom, eu tapei os olhos para não ver, e agora eu vou dizer que eu não sabia o que estava acontecendo na minha empresa, eu não posso ser responsabilizado só por ser diretor. Mas a jurisprudência caminhou, então, para entender, bom, tudo bem, você não agiu diretamente, não foi você que fechou uma operação, mas aquele funcionário responde hierarquicamente a você, você tem um poder de fiscalização do que está acontecendo, você tinha condições de identificar, você não criou mecanismos de compliance suficiente, você não criou uma governança apta a identificar e prevenir práticas de lavagem, você não tomou a decisão de interromper aquela operação, você foi omisso naquilo, aí sim abre uma exposição criminal para diretores e administradores. Então vejam que a jurisprudência evolui conforme a complexidade das operações evolui no sistema financeiro, na economia e aí no ambiente da lavagem de dinheiro. Esse é o conceito penal que está por trás do crime de lavagem. Acho que é complexo, mas eu tentei deixar o mais simples possível para vocês entenderem como eu, no meu dia a dia, posso aderir a uma conduta criminosa para que percebam a importância de levar a sério políticas robustas de prevenção à lavagem de dinheiro, não só porque a lei pede, que a lei determina, tanto a lei criminal, como disse a Bárbara, quanto a circular da SUSEP, mas para me proteger, para proteger a empresa de consequências administrativas, mas proteger também eu, pessoa física, funcionário ou diretor ou sócio de uma empresa, de eventualmente, na modalidade dolo eventual, porque aqui estou pressupondo que a gente não vai olhar para o dolo direto, a pessoa que está dentro da empresa e dolosamente quis
ajudar uma organização criminosa, mas na modalidade dolo eventual não seguia os procedimentos necessários, não seguia a política de prevenção à lavagem de dinheiro da forma devida e acabei assumindo o risco de produzir o resultado. E vejam que a palavra risco aparece muitas vezes na fala, tanto criminal minha quanto regulatória da Bárbara. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente que toda a lógica da Circular 612, ela é baseada no risco, né? Então, no risco da atividade, e depois o relatório de efetividade, a avaliação de efetividade, se essa política está sendo suficiente ou não para prevenir, ela também tem essa abordagem de risco. Quanto mais arriscada é mais a minha atividade, maior tem que ser o meu sistema de controle e prevenção. E essa é uma sintonia fina que o regulador entendeu que a própria empresa tem que ir calibrando. Tá? E se não dá certo? E se acabo contribuindo para uma atividade criminosa e aderindo normalmente na modalidade de partícipe, né, que não é aquele que está fazendo a conduta central do crime, mas de alguma forma auxiliou na atividade criminosa, eu tenho consequências administrativas, como disse a Bárbara, muitas delas previstas pelo órgão regulador na esfera administrativa, ela vai falar mais para frente algumas dessas consequências administrativas, mas a própria lei de lavagem de dinheiro, a 9.613, também traz algumas consequências administrativas. Então, a pena do indivíduo em caráter penal é aquela que a gente falou nos 2, 3 slides atrás, de 3 a 10 anos de prisão, tá? Penas abaixo de 4 anos, normalmente, acabam sendo convertidas em restritivas de direito, acima de 4, pena de prisão em diferentes regimes prisionais. Mas a própria lei de lavagem de dinheiro traz, no artigo 12, as penas administrativas, as reprimendas administrativas, que aí podem ser imputadas à pessoa jurídica e também às pessoas físicas dos administradores envolvidos aí na questão. Tá? Então, quais são essas penalidades da 9.613 que podem ser aplicadas cumulativamente com as penalidades administrativas do regulador? Então, a gente tem advertência, a gente tem multa pecuniária, variável no valor, ela não vai ser superior ao dobro do valor da operação questionada, ou ao dobro do lucro real obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou não vai ser superior a 20 milhões, tá? Então, alternativamente, aquela que for maior dentro dessas opções. Pode ter inabilitação temporária por até 10 anos para o exercício de cargo de administrador da pessoa jurídica, aí para os sócios e administradores, e a cassação ou suspensão da autorização para o exercício da atividade da operação ou funcionamento. E aí, como eu disse, cumulativamente com as penalidades da própria SUSEP, da 398. Aqui é até interessante colocar que todos esses pontos que foram, inclusive, modificados, né, pela legislação que alterou a 9613 de 98, foram incorporados recentemente também pela 393 de 2020. Então, quando a gente fala de quem efetivamente, no âmbito das supervisionadas, teria a competência para aplicar isso, muito provavelmente vai ser o próprio órgão, o regulador, né? A gente não vê um outro órgão aqui aplicando essa penalidade. Então, embora pelo arcabouço legislativo possa existir uma acumulação, especialmente do ponto de vista penal, né, em outra esfera, na esfera criminal propriamente dita, a questão de cassação ou suspensão da atividade, ela é algo que, por ser supervisionada, quem autoriza a atividade e quem tira também o poder dessa atividade é a própria SUSEP, por isso que essas normas, por isso, inclusive, que essas penalidades, elas foram incorporadas na 393, e a gente tem, em tese, pelo Decreto-Lei 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, aquela multa máxima de 1 milhão. Então, se a gente olhar para a 393, para todas as outras penalidades, sempre tem 1 milhão ou, no máximo, 3 milhões para operação sem autorização, que é algo que vem da legislação. No caso específico de lavagem de dinheiro, a própria resolução do CNSP fala dos 20 milhões, porque a lei
autoriza. Então, é aqui um exemplo em que, às vezes, a gente fala, não, SUSEP, o máximo sempre é 1 milhão ou 3 no caso de operação sem autorização. Cuidado, quando a gente fala de questão de lavagem, existe aí um valor bem maior que poderia ser aplicado pelo regulador, então poderia chegar a 20 milhões, porque eu tenho a legislação federal autorizando isso, o que foi, então, incorporado pela 393. Isso aí. Aqui a gente tem um slide voltando, eu acho que boa parte disso eu já falei lá atrás, né, da atuação do GAFI nisso tudo, que é o Grupo de Atuação de Ação Financeira Internacional, que tem esse objetivo de proteger o sistema financeiro e a economia em geral contra ameaças de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, tá? Então, é através do desenvolvimento de recomendações, de padrões internacionais que devem ser adotados, não tem um caráter vinculativo, então não tem sanções para a não observância, bem por isso que vários países não observam essas recomendações, mas claro que tem aí um caráter de soft law, que a gente chama, de direito internacional, de pressões políticas entre os países mais fortes e os mais fracos, para que os países observem essas recomendações das melhores técnicas, das melhores práticas para o combate à lavagem de dinheiro, por exemplo, para a criação, como eu disse, de órgãos de fiscalização, que no Brasil o primeiro deles, e o que tem uma esfera de atuação mais larga, que é o COAF, né, para que todas aquelas entidades reguladas que não têm um regulador específico, como é o caso de vocês, cai no COAF. Então, aí tem, como eu falei, a avaliação dos países membros acerca da implementação das medidas, são avaliações periódicas, regulares, que vão sendo feitas. O Brasil seria avaliado no começo de 2021, acabou sendo cancelada por conta da pandemia. E aí você tem, então, os países cooperantes. O Brasil, hoje em dia, é considerado um país cooperante em compliance, em observação às recomendações internacionais, a maior parte delas é observada. E tem os países não cooperantes, que aí, como eu disse, se dividem entre aquelas jurisdições de alto risco, aquelas que não observam nada, nenhuma recomendação, ou quase nenhuma, que são chamados os paraísos, né, de lavagem de dinheiro, e as jurisdições sob monitoramento elevado, ou seja, aquelas que até observam algumas recomendações do GAFI, mas poucas, então que, portanto, tem que ter um monitoramento mais próximo e mais elevado para que elas consolidem uma prática melhor de prevenção à lavagem de dinheiro. Hoje em dia são 40 recomendações que o GAFI faz, 8 específicas em relação ao financiamento ao terrorismo. A recomendação 26 é considerada uma das mais importantes, porque foi a que recomendou a criação de órgãos de inteligência financeira. No Brasil foi o COAF, criado em 1998, que, como eu disse lá atrás, na linha histórica, viabilizou a entrada do Brasil nesse grupo de países membros do GAFI 2 anos depois. E aí a recomendação 10, que é a instituição de regras administrativas de autocontrole dos chamados setores sensíveis. E aí a gente vai ver o que são esses setores sensíveis, e aí os reguladores de cada um desses setores que vão criar essa normativa administrativa para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, como é o caso da 612, que a gente está aqui olhando, vai começar a olhar na lupa. Tá bom? Então, o que são esses setores sensíveis e aonde eles estão previstos? Na própria Lei de Lavagem de Dinheiro, na 9.613, o artigo 9º traz. Algumas doutrinas falam no termo gatekeepers, ou seja, são aqueles setores econômicos que têm a responsabilidade de ser um gatekeeper, ou seja, de fechar o sistema e proteger o sistema financeiro e econômico de práticas de lavagem de dinheiro, através do quê? De políticas e práticas muito mais sólidas e muito mais firmes, né, complexas de prevenção à lavagem de dinheiro do que as outras áreas, as outras atividades econômicas que existem na sociedade. E aí eles são taxativamente previstos no artigo 9º, e que são, e até por disposição do artigo 9º, obrigados a adotar mecanismos de controle visando prevenir e identificar a prática de lavagem de dinheiro. Vejam que os setores que não estão descritos no artigo 9º, eles podem adotar práticas, né, e a boa prática de compliance
sugere que toda atividade empresarial, comercial, econômica adote boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, mas se não adotar, não será punido administrativamente por isso, porque a lei assim não o exige. Claro que se a falta de boas práticas permitir a conduta criminosa no bojo da atividade empresarial, esse é um elemento que traz maior exposição criminal ao gestor, ao diretor, ao administrador, porque justamente não criou boas práticas para prevenir, e a lavagem aconteceu e vai ter uma exposição criminal maior de ter participado nesse crime. Mas é diferente dos setores sensíveis que são obrigados por lei a adotar políticas de combate à prevenção de lavagem de dinheiro, que incluem, por exemplo, a manutenção dos registros das operações financeiras, a adoção de procedimentos e identificação claras de cadastro de clientes, parceiros, funcionários, por um período determinado por lei, a comunicação de operações suspeitas e o reporte obrigatório de algumas operações em cada um dos setores vai ter um threshold diferente do que é obrigatório e do que não é obrigatório, mas o que é uma operação suspeita acabam tendo diretrizes bastante similares para todos esses atores, todos esses setores sensíveis, tá? Então, a gente tem aí diversas setores da economia que são considerados gatekeepers, e dentre eles, previstas aqui no artigo 9º, as seguradoras. Estou até aqui tentando a cola da lei para ler exatamente qual é o inciso para vocês, para que vocês saibam exatamente como está dito na lei. Deixa eu só achar aqui o artigo 9º e vou ler aqui alguns para vocês terem a ideia. Então, aqueles setores que atuam na captação, na intermediação e aplicação de recursos financeiros, compra e venda de moeda estrangeira, custódia, emissão, distribuição de valores mobiliários, aqueles setores que atuam na bolsa de valores, bolsa de mercadorias, administradores de cartões de crédito, empresas de arrendamento mercantil, por exemplo, filiais ou representantes de entes estrangeiros que exerçam atividades no Brasil de qualquer das atividades listadas no próprio artigo 9º, pessoas físicas ou jurídicas que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradores ou concessionárias, representando interesses de entes estrangeiros que exerçam atividades descritas nesse inciso, pessoas físicas ou jurídicas com atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, aquelas pessoas que comercializam joias, pedras preciosas, arte, qualquer bem de luxo, juntas comerciais e registros públicos, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, compra e venda de imóveis, gestão de fundos e valores mobiliários, abertura e gestão de contas bancárias, poupanças e investimentos, alienação e aquisição de direitos, eu estou pulando alguns, sobre contratos relacionados a atividades desportivas e artísticas, intermediação e comercialização e agendamento de atletas, artistas, feiras, exposições, bens de alto valor, como eu disse, as dependências no exterior de entidades relacionadas nesse artigo. Então, vocês veem que é bastante amplo, né? Além das seguradoras e corretoras de seguro, que está lá no começo do inciso. No inciso 2º. Então, é bastante amplo os rolos de setores sensíveis e vêm sendo incluídos com o tempo. Tem até um grande lobby aí para a inclusão de escritórios de advocacia entre esses setores sensíveis. Então, esses são aqueles que têm que instituir no seu dia a dia empresarial as regras administrativas previstas no artigo 10 e 11, que são os artigos que vão trazer dentro da lei de lavagem de dinheiro o que básico deve existir no mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro, registro de clientes, de operações, manutenção dessas operações, reportes suspeitos, e aí vai fazer remissão ao órgão regulador que vai, através
de portarias, circulares, resoluções complementares, dizer para aquele setor específico quais são as normas que devem ser observadas, alguns com uma calibragem maior, outras menores, e aí no setor de seguros, a 612 vai trazer todas as disposições que devem ser observadas, que a gente vai entrar a partir de agora, né? Obrigada, Isadora. Engraçado que todos esses setores sensíveis também, eles são setores seguráveis, ou seja, são clientes das seguradoras, das corretoras. Então, vejam vocês como tem relação, ou seja, a gente olha para o lado não apenas o compliance da seguradora, mas também da seguradora olhando para os seus clientes, olhando para os seus parceiros, na medida em que são todos setores ali, muitos deles elencados também como setores sensíveis, né? Bom, tratando um pouquinho aqui da circular 612 propriamente dita, ela é a circular, então, que revogou a 445 de 2012, que era, então, a norma que a gente tinha antes do ponto de vista regulatório tratando do assunto. De início, a gente olha e já toma um susto, porque na 445 eram 19 artigos e a 612 tem 52, então a norma ela vem muito mais robusta, embora com esse caráter que nós mencionamos, mais principiológica e menos prescritiva, tem bastante princípio aí, então tem uma série de questões que foram trazidas pela 612 que não estavam na 445. Ela foi objeto, quando da sua publicação, de estudo, de grupos de estudo do setor, talvez é o que alguns de vocês tenham feito parte do grupo da CNSEG, que estudou e que conversou com o regulador na época. Inclusive, quando ela foi publicada, ela era de 2020, mas ela passava a viger em março de 21 e depois foi até postergada para entrar em vigor em maio de 21, a despeito, né, de como eu disse antes, que a primeira database, inclusive para o primeiro relatório de efetividade que foi entregue neste ano, tenha sido 31 de dezembro de 21, então vejam vocês que é ainda bastante recente nessa linha de inovação do regulador. A única disposição que já estava em vigor desde o início da publicação da regra, lá em setembro de 20, era referente às ações de disponibilidade de bens, direitos e valores. Quem está habituado a acompanhar os documentos ao mercado ali na parte de SUSEP, sempre vê aquelas cartas que a SUSEP disponibiliza avisando efetivamente quem é que está com alguma restrição. Então, essas regras que vêm das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, elas têm, então, um cumprimento imediato e sem aviso prévio. Via de regra, a SUSEP até manda, né, a relação dos indivíduos que estão com essas restrições, justamente para ter esse alinhamento, essa comunicação entre SUSEP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o próprio COAF, sobre indisponibilidade de ativo e transferência por pessoas sancionadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e os seus comitês de sanção, ponto, inclusive, que tem sido muito debatido no âmbito de limites e restrições, até considerando hoje a nossa situação de guerra com a Ucrânia e os indivíduos que estão ali como listados como sancionados. Então, um tema bem caro também é a questão de embargos e sanções. A quem que essa regra se destina, né? Acho que é importante dizer, Isadora trouxe ali o dispositivo da lei, colocando segurador e corretor, mas a resolução, a circular, perdão, ela é ainda mais ampla, ou seja, ela fala das supervisionadas seguradoras, mas ela também é ampla para ter os resseguradores locais, os resseguradores admitidos, que, como vocês sabem, são empresas estrangeiras que dependem de alguns requisitos mínimos, mas que têm uma autorização para operar aqui no Brasil e receber esses riscos em resseguro, e se aplica também a corretores de seguro. Aí tem uma questão aqui só para aqueles cujo faturamento é superior a 12 milhões de reais. Então, diferentemente da norma que a gente viu de ESG na semana passada, que não se aplica de modo algum em termos de compliance para corretor de seguro, aqui
aqueles corretores maiores, e até outro dia conversando com um colega, ele falou, mas se você parar para pensar, nem é tão maior assim, porque se ele tiver uma carteira boa de cliente de comissão, a gente está falando de 12 milhões, seria 1 milhão por mês de risco colocado no mercado, tem aí um middle market de corretor de seguros grande aqui, que está sujeito também à legislação, embora que, para essa situação específica, a norma divida baixo risco e risco mais elevado, ou seja, traz aqui para uma janela para esse corretor, ainda que tenha um faturamento acima de 12 milhões, avaliar se essa operação é de baixo risco, de médio risco ou de risco elevado, para que aí sim identifique, então, qual que é a relação propriamente dita no que se refere ao que ele vai ter como cumprimento com relação a essa norma. Além disso, a circular se aplica a corretores de resseguro, né? Também nessa diferenciação de baixo risco, médio risco, mas vejam vocês que ela é bastante ampla em termos de a quem se aplica propriamente dita. Ela trouxe, em todos esses artigos, seguindo a exemplo do que nós temos visto em outras regras mais recentes da SUSEP, uma equiparação, ou seja, uma busca para que siga, então, a mesma diretriz de outros órgãos, como é o caso do Bacen, como é o caso da CVM, propiciando, portanto, um conceito baseado em riscos e não mais em regras, estando muito em linha com essas outras entidades, no que se refere, então, ali todos embaixo do Sistema Financeiro Nacional, propriamente dito, para que haja, então, essa compatibilidade, o que faz todo sentido. E nessa linha de compatibilização e uma abordagem baseada em riscos, uma evolução normativa federal e do ponto de vista regulatório, é uma quebra de paradigma em relação à norma anterior, e por isso que essa regra foi inserida nesse curso de inovações regulatórias, porque na 445 existia aqui uma questão baseada em risco, mas não de uma forma tão ampla. Aqui não, aqui a gente tem um reforço no sentido de necessidade de avaliação interna de risco, necessidade de que as supervisionadas pautem os seus procedimentos, pautem os seus controles internos de acordo com essa avaliação. E nessa quebra de paradigma, a gente tem, por um lado, uma flexibilidade das supervisionadas em avaliar os seus próprios riscos, e até tem algumas hipóteses de dispensa, inclusive, mas essa flexibilidade, ela acaba trazendo também um regime muito grande de responsabilidade, ou seja, a norma aqui, ela objetiva uma maior efetividade do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tanto que eu tenho ali o relatório de efetividade baseado em testes, eu preciso testar se aquilo que eu coloquei de fato está dando certo, como que a SUSEP vai avaliar para ver se aquilo que você colocou no relatório está certo ou não, se isso foi testado de forma correta ou não, se lá na frente dá um baita problema e você tinha falado, não, eu tinha tudo aqui, está aqui documentado, etc. Então, esse é o novo, a grande inovação, a grande quebra de paradigma e que, repito, a gente ainda não tem aqui uma fiscalização propriamente dita com relação a esse novo normativo. A gente ainda vai ter novos casos aqui rolando e como que a SUSEP vai olhar efetivamente para isso, né? Chamando as supervisionadas para conversar, para entender as companhias, enfim. Estamos aqui nessa nova era do regulador também com essa mudança de gestão. Na norma, a gente tem os 5 pilares, então, os 5 pilares que já existiam na 445, eles permanecem, mas eles ganham aqui algumas mudanças importantes que a gente vai ver mais para frente, mas só para já antecipar, quais são esses 5? Quando a gente fala de, olha, preciso estabelecer uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, eu preciso ter a identificação dos clientes, parceiros, beneficiários finais, funcionários. Nós precisamos ter uma análise de risco propriamente dita, um programa de treinamento que seja eficiente e ainda a execução do programa de auditoria. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão da política, ora,
tem que estar um documento bem escrito, tem que ser um documento formal, né? Eu preciso ter ali um componente forte quando a gente olha para papéis, quando a gente olha para responsabilidade. O mesmo quando eu penso em critérios de implementação de procedimento de identificação dos clientes de ponta a ponta, como que isso vai ser manualizado, como isso vai ser implementado. E muito naquela linha, até que a gente conversou na aula passada de ASG, a questão do aculturamento. Parece até que a gente fica repetitivo em toda a aula falando isso, mas realmente eu diria que aqui a palavra mágica para várias inovações regulatórias aqui, não basta, lógico, eu tenho aqui um grande poder, e mais para frente a gente vai falar disso, da independência do diretor responsável perante a SUSEP pelo cumprimento dessas regras, mas a gente não adianta ficar ali na mão desse diretor e ali com a questão ali do time de compliance. Eu realmente preciso propagar isso, né? Ou seja, ter esse programa de treinamento, ele não pode só ficar ali, mas eu preciso ter um treinamento contínuo, afinal de contas as pessoas rodam, né? Tem ali uma rotatividade, tem sempre não só os funcionários, mas contratação de novos parceiros, então, via de regra, nos contratos também consta aquele capítulo falando que o terceiro conhece e que está de acordo com as regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, isso tudo faz parte também dessa cultura e disseminação dessa regulamentação referente à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, nessa linha de programa robusto e contínuo, efetivamente, de treinamento, né? Até brinco assim, hoje a gente precisa cada vez ser mais criativo. A pandemia ajudou muito, a gente até está tendo essa aula virtualmente, que é algo hoje bem natural, mudou bastante isso, mas as pessoas também, a gente é muito bombardeado com informação a todo momento. Então, é e-mail, é WhatsApp, é o Teams, né? Às vezes eu até acordo, tô dormindo, parece que o Teams está tocando, tem alguma coisa tocando ali, de tanto que a gente fica nessa chuva de informações. Então, também tem, hoje também não adianta você ter os treinamentos e deixar ali e ninguém vai olhar. Então, você também precisa ser criativo, né? Cartilha, vídeo, portal, já até brinca, vai dar um treinamento, estou quase fazendo um teatro, porque as pessoas não conseguem prestar atenção. Hoje, até estudos de Harvard, nessa aula de 2 horas, é o máximo que a pessoa consegue ficar ali prestando atenção na tela. Realmente, hoje, a gente é bombardeado com uma série aqui de informações, então isso precisa... o aculturamento é muito mais do que apenas um treinamento, ali, faz parte realmente da cultura do dia a dia, porque depois tudo isso vai ser auditado, né? Tudo isso vai ser testado, vai ser verificado se aquilo que foi colocado em termos de princípio, em termos de política, está certo. Então, isso é muito importante porque essa inovação da regra é justamente essa, ou seja, antes a gente via as políticas, elas eram muito semelhantes em cada empresa, né? Então, eu pegava ali a 445, copiava a regra e estava aquilo. Hoje, as políticas também trazem um recorte do que está na 612, porém, as empresas olham com mais cuidado, porque como a 612 ela é mais principiológica e menos prescritiva, o que está ali na política colocada, no dia a dia, ela não serve aquilo que está ali na política, que vai ser de acordo, está mais genérico. No dia a dia, a pessoa precisa ir lá, olhar aquela política e entender se aquele nicho, se aquele cliente, se aquele produto, se aquela operação foi feita e deve ser comunicada, não deve, qual é a consequência dela. Então, enfim, hoje realmente você tem uma responsabilidade maior para seguir aquela política, porque ela passa a ser menos objetiva, menos prescritiva e mais principiológica, daí porque é tão importante esse trabalho conjunto de aculturamento, com foco especificamente em governança, que, na minha visão, é a grande novidade dessa regra, e como a gente falou nas outras aulas, o que está, inclusive, muito em consonância com todas as demais regras da SUSEP. Então, vejam vocês que esse é um ponto que vem, né, muito de forma compatível a tudo que o regulador tem também nas outras searas de ponta a ponta, né?
Bom, com relação aqui às mudanças relevantes e aos pontos principais que a gente pode comentar um pouco, primeiro de tudo, um amplo rol de definições, então a norma traz ali diversas definições que estão relacionadas. Então, para vocês terem uma ideia aqui, a norma, ela traz, então, definições aqui que vêm do que é a supervisionada, quem ela está considerando como ressegurador, como corretor, mas ela traz definição para cliente, para beneficiário, para terceiro e uma definição mais ampla ainda, que é a definição de outras partes relacionadas. Então, quem seriam essas outras partes relacionadas? Ela até utiliza a expressão quaisquer outros envolvidos, direto ou indiretamente, nas atividades das supervisionadas. Então, estipulante, correspondente de microseguro, representante de seguro, ou seja, distribuidores em gerais, além, é claro, dos funcionários, dos prestadores de serviços, de auditores e consultores. E talvez aqui a grande diferença principal é o foco no beneficiário final, que a Isadora também colocou antes. Quem é esse beneficiário final? Ou seja, o principal aqui é entender esse beneficiário final é aquela pessoa, de fato, que, pela definição da norma, é aquela que isoladamente ou em conjunto, de forma direta ou indireta, tenha o controle ou, vejam como é amplo, influencia significativamente uma pessoa jurídica ou outro tipo de estrutura análoga. Ou seja, não adianta você ali colocar a estrutura falando, não, é aqui a pessoa, mas a SUSEP quer saber quem é o beneficiário final. Né? O foco aqui é muito também no beneficiário final, propriamente dito, quando a gente olha para esse amplo rol de definições. Um outro ponto que vem aqui em termos de inovação é com relação à amplitude das famosas PEP, a sigla que a gente usa para pessoa politicamente exposta. Então, passa a incluir, além de presidente, tesoureiro nacional, o equivalente de partido político, nós temos aqui também familiares, representantes e outras pessoas de relacionamento próximo dessas pessoas que são hoje classificadas como pessoas politicamente expostas, né? Essa questão de familiar, representante, outra pessoa de relacionamento, ela não está necessariamente ali colocada como o PEP, mas a ampliação do PEP teve aqui uma questão na regra, incluindo aqui que, para fins dessa verificação de condição do PEP, eu vou considerar parente em linha reta até o segundo grau, cônjuge, companheiro, companheira, enteada e enteado, né? Então, antes a gente tinha uma limitação de parente de primeiro grau. Por isso, até a gente, às vezes, enquanto prestador de serviço, recebe das supervisionadas, já tem aquele formulário básico de falando, olha, tá aqui o contrato, eu preciso aqui mostrar o formulário de quem é PEP e aquela declaração de que não tem o PEP ou quem é PEP, e a gente sempre precisa verificar, obviamente, num grau aí, né? E aí, às vezes, consegue limitar, dependendo do número de funcionários, você não consegue dizer entre 1.000 funcionários quem é parente de segundo grau, cônjuge, enteado, enfim. Então, você precisa limitar isso, às vezes, a um órgão máximo, a um comitê, enfim, a direção propriamente dita, porque é mais fácil de coletar essa informação. Mas é por isso que esses contratos trazem, então, essa questão quando a gente fala aí de pessoa politicamente exposta. Quando a gente olha também a questão de conglomerado, essa circular, ela permite que uma única política seja, então, adotada. Então, as seguradoras que têm aí vários nichos, né? Então, você tem lá a de danos, você tem a de saúde, que é outra reguladora, a ANS, tem outra regra para isso. Você tem aquela que é só de vida e previdência, enfim. Você pode adotar uma única política para conglomerado, mas é claro que
quando você vai colocar ali os produtos, as questões, você precisa guardar as especificidades de cada uma, porque os riscos são diferentes, dependendo aí do ramo de atuação, quem são os clientes, quais são os nichos, quais são os produtos que são efetivamente distribuídos. Então, permanece, como eu comentei aqui, quem vai dar esse cumprimento é, obviamente, o diretor responsável que vai olhar para tudo isso, né? A norma, ela inclui aqui novos critérios para análise de operações que devem ser comunicados ao COAF, mas para frente a gente vai ver essa divisão em critérios subjetivos e critérios objetivos, então a gente vai tratar um pouco mais disso lá para frente. E um outro ponto também, que é uma grande novidade, a questão da avaliação interna de risco e a grande cereja de bolo, a elaboração do relatório de efetividade, ou seja, eu preciso considerar aqui qual é a natureza da operação e quais são aqui, de fato, o conceito propriamente dito, para que eu possa, então, ter essa avaliação de risco que vai ser revisada a cada 2 anos, ou toda vez que eu tiver uma alteração significativa no perfil de risco da regulada, né? O que é isso, alteração do perfil de risco? Ora, eu tenho um novo produto, eu tenho um novo nicho de clientes, eu tenho um novo tipo de atuação que não estava considerada na minha avaliação de risco anteriormente. Então, acho que esse prazo também é importante para que haja efetivamente aqui essa questão da avaliação propriamente dita, quando a gente tem esses pontos, né? E quando a gente coloca essas questões que a gente traz dessa mudança em relação a conhecer, a dizer se aquilo é bom, se eu fiz os testes de forma adequada, e aí a norma traz uma série de requisitos referentes aí ao que tem que ter na política de efetividade, como também a inclusão propriamente dita de procedimentos que são destinados, então, a conhecer funcionário, a conhecer parceiros, a conhecer os prestadores de serviços relacionados. E esse ponto é importante porque a gente precisa, inclusive, manter esses registros físicos e eletrônicos referentes aos produtos e aos procedimentos que estão aí colocados, né? Isa, acho que podemos... Não, acho que estamos aí. Eu mudei, Ah, legal. É que tão pequenininha a tela. A gente fica com uma certa dificuldade, que eles estavam meio parecidinhos, mas eu te agradeço. A questão da política, então, a gente tem aí a política, a gente trabalha muito, inclusive, revisando esses manuais, revisando essas políticas, e às vezes, como eu falei, né, as políticas, elas estão, a norma é mais principiológica, então as políticas trazem ali uma redação genérica, mas no dia a dia é que vai ser observado se, olha, isso aqui preciso ver no caso concreto, se está realmente dentro de uma situação X ou de uma situação Y, então é muito importante que essa política não fique ali engavetada e que ela seja olhada no dia a dia da operação de cada supervisionada propriamente dita. Então, tem ali vários elementos mínimos que precisam constar nessa política que está prevista na circular, e aí ela vai ser submetida para o Conselho de Administração quando existir, se não existir, pela diretoria da supervisionada. Quando a gente olha para critério, procedimento, para identificação dessas pessoas, e aí, como nós falamos, são amplas, né? Ou seja, cliente, beneficiário, terceiro, parte relacionada, beneficiário final e funcionário. Então, poxa, um pouco estranho, aquela pessoa, ela tem, né? Todo mundo sabe ali mais ou menos aquela faixa salarial, de repente está trabalhando com uma indicação de cliente, trouxe ali um cliente novo, de repente, tá com um apartamento na praia, de frente para o mar. Nossa, né? Será que está tudo certo? Como é que foi isso? Enfim, então tem ali uma preocupação também com essas questões, por isso que muitas empresas hoje fazem até declarações, estão preocupadas em olhar e fazer com que as próprias pessoas, né? A gente discute muito a questão do FII, né? Ou seja,
você indicar isso, como você vai remunerar por isso, como que isso é visto dentro da supervisionada. Essa é uma questão corriqueira nesses pontos, mas que, como a Isadora falou, não necessariamente tem ali atrás um cunho de uma lavagem para tornar lícito o dinheiro. Às vezes é só a operação que não está muito aqui em compliance, mas o dinheiro pode, eventualmente, o dinheiro é limpo. Como é que é isso? Você pode ter uma outra coisa de corrupção, enfim. Acho que tem fraude, né? Eu mesma, às vezes, vou ali nos conceitos, sempre bato ali no vidro da Isadora, que a gente divide junto, falo, mas isso daqui, será que é lavagem? Não, mas isso pode ser fraude, não necessariamente é lavagem. Então, quer dizer, tem uma série de questões aqui que precisam ser avaliadas, mas que, como a gente vai ver mais para frente, quando a gente pensa em operação suspeita, bom, eu não preciso necessariamente chegar a esse conceito. Eu vou pensar que ela é suspeita e aí eu vou fazer esse juízo de valor, entender que, olha, isso pode ser suspeito, ou, melhor, o termo que a norma usa merece especial atenção, e aí, então, eu faço uma comunicação e deixo ali os responsáveis entenderem se essa operação que merece especial atenção é, de fato, fruto oriunda de uma questão de lavagem ou não, né? Não cabe aí à empresa ela mesma apurar isso, mas sim ter a sensibilidade para entender se essa operação pode ser vista como algo suspeito, ou melhor, a própria expressão que a norma usa, algo que mereça especial atenção. E por isso que é importante ter a política, por isso que é importante ter o treinamento, justamente para que todos estejam atentos e que ajam como agentes de compliance, né? Olhar para o lado e entender, opa, isso está de acordo com a política, isso não está de acordo com a política, então a gente tem que olhar muito para isso, né? A questão de análise de propostas ou operações, então, do mesmo modo, em previdência privada a gente sabe que tem um índice grande, né? Então, é importante que tenha essa análise de proposta ou operação para que seja avaliada individualmente em conjunto para caracterizar como típica ou suspeita de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A questão da indisponibilidade de bens que a gente já comentou, e a grande novidade propriamente dita, que é justamente a questão da efetividade da política com relatório que precisa ter ali a questão da autoavaliação. A avaliação da efetividade nada mais é do que uma autoavaliação, ou seja, tudo aquilo que eu fiz em termos de política, em termos de treinamento, em termos de conhecer meus clientes, meus parceiros, meu negócio, os funcionários, em termos de comunicações suspeitas, tudo aquilo que eu fiz no ano, se aquilo é bom ou não, se aquilo está dando certo ou não, e quais as deficiências que foram identificadas. Até me lembro que quando a norma foi publicada, um dos pontos que gerou muita discussão foi isso, falar, poxa, mas eu vou precisar deixar um relatório que fica disponível para apresentação da SUSEP quando solicitado, ou seja, não é um relatório que eu preciso mandar para a SUSEP. Esse relatório precisa ficar à disposição da SUSEP, ou seja, se der ali algum problema, alguma coisa, ela vai lá e vai falar, opa, deixa eu ver esse relatório, deixa eu entender a metodologia que foi avaliada que foi adotada para avaliar o risco, deixa eu entender qual foi o tratamento que eles deram e quais as deficiências que foram identificadas. E um dos pontos que as supervisionadas falavam naquela época era, ora, eu falo aqui em deficiência, e aí eu preciso apontar e colocar no relatório quais deficiências eu tenho e deixar isso para a SUSEP. Essa autoavaliação, até que ponto isso não vai me gerar uma penalidade? Mas a própria SUSEP, na época, fez vários seminários, conversou muito com o setor e disse, olha, isso daqui é um aprendizado. É um aprendizado para vocês, é um aprendizado para o regulador. A ideia dessa autoavaliação não é necessariamente depois punir no próximo ciclo, mas sim entender o que a supervisionada identificou de deficiência e como ela tratou essas deficiências e fez isso no próximo ciclo. O problema qual é? A gente ainda está no primeiro ciclo. Como que vai evoluir? Né? Será que, nossa, nunca tem deficiência, porque fica todo mundo com aquela cautela de colocar ali as deficiências? Então, é algo que a gente ainda vai ver como é que isso vai ficar mais maduro, né, nos próximos anos, propriamente dito, no que se refere a isso, né? Pode passar, por favor.
E é super interessante, né, Bárbara? Porque é exatamente o que você falou, é um processo de aprendizagem coletiva, e a gente está vendo isso muito na prática, no nosso dia a dia aqui. Assim, esse processo, esse primeiro ciclo de avaliação de efetividade das políticas, como está sendo construído pelas empresas, elas têm nos procurado, e como construir a metodologia de avaliação, como olhar e como reportar as deficiências. Está sendo um processo bastante interessante e todo mundo se movimentando bastante para olhar. E a experiência que eu trago de outros setores regulados até um pouco mais maduros, então, por exemplo, a gente tem a resolução do Bacen sobre os bancos, na questão da lavagem de dinheiro e da prevenção, que também é pautada no risco e que também tem seus relatórios de avaliação de efetividade, e como estão alguns anos ali mais na frente, o olhar que já se tem de diálogo com o regulador, na melhoria das políticas, nas regras que fazem sentido, nas regras que não estão fazendo sentido. A gente está finalizando um trabalho aqui de sugestão de alterações na resolução do Bacen, feito em parceria com vários bancos, justamente de regras que não funcionam na prática. Olha, entendemos, e junto com o Bacen, inclusive, que isso não está fazendo muito sentido. Então, é um processo coletivo de aprendizagem que reflete aquela linha do tempo que a gente colocou lá atrás, né, Bárbara, de ser, não é um lapso temporal muito grande para sair do absoluto nada legislativo e chegar numa formulação legislativa e regulatória bastante robusta que o Brasil tem de prevenção à lavagem de dinheiro, e aí como isso vem se desenvolvendo junto, de uma forma de parceria entre o regulador e a regulada. É bastante interessante mesmo. E aí eu acho, na minha opinião, aí, de quem está no dia a dia, junto com a Bárbara, dessas avaliações de efetividade, aonde é o maior desafio, aonde reside o maior desafio, é justamente nas operações suspeitas. Por quê? Porque a operação obrigatória, ela é taxativa, está prevista na resolução, qual é a obrigação de reporte, que vale até a gente passar um pouquinho mais para frente, depois eu volto para esse quadro que ele é interessante, porque qual é a obrigatória? São operações realizadas com pagamento de prêmio, contribuição, aporte e aquisição de título de capitalização em espécie em valor igual ou superior a R$10.000, que, né, com a nossa defasagem econômica já me parece um valor muito baixo para ser obrigatório, mas esse problema a gente enfrenta com vários órgãos reguladores, até na resolução do COAF, que define bens de luxo, ainda é R$10.000 a definição de bens de luxo. A gente sempre, que está num caso concreto, dá risada, porque, né, com a inflação, com a nossa economia deteriorada, R$10.000 ser considerado um bem de luxo, você tem quase que a comunicação obrigatória de qualquer coisa, né, hoje em dia. Mas é engraçado, viu, Isadora, que na época que isso foi colocado, porque essa foi uma das inovações, se a gente comparar com a norma anterior, né? Porque na 445 a gente não tinha esse critério objetivo dos R$10.000. A gente tinha a comunicação positiva, 24 horas da operação, daqueles critérios de comunicação de algumas operações listadas no grupo 1, que eram operações independentemente de análise, ou aquelas que fossem classificadas num critério objetivo após a análise no grupo 2, da circular. E aí a comunicação negativa que ficava muito semelhante. Hoje, com essa regra, essas operações que são realizadas com pagamento do prêmio superior a 10 mil, quando a SUSEP, acho que muito também como eu falei, inspirada nessas questões de outros órgãos, questão de Bacen, que você falou que se discute essa questão dos 10 mil, mas até lembrando da época em que a norma foi publicada, uma das justificativas que foi utilizada é assim, ora, por mais que seja um valor baixo, R$10.000 para você pagar um prêmio de seguro, considerando que o prêmio, né, é ali, tem ali o boleto, é um pouco estranho. Então, eles entenderam, a SUSEP justificou, a despeito de ser baixo, entendeu que 10 mil não era também algo natural que a pessoa, eu ando aqui com 10 mil, mas não, eu tenho aqui 10 mil. Até porque hoje quase ninguém anda com dinheiro, né? A gente, ainda mais pós-pandemia, a gente tem aí, apesar dessa regra ser de 20 e ter vigente 21 e ainda hoje, quem é que anda com dinheiro? Quase não tem. Então, foi um pouco essa justificativa, a despeito de ser baixo, foi um pouco essa justificativa do regulador, de entender que 10 mil não é um pouco estranho alguém sair pagando prêmio
com 10 mil em dinheiro, né, nessa linha. Então, só para completar aqui o raciocínio, né? É isso aí mesmo. E aí, junto com esses 10 mil reais em espécie, tem os 100 mil reais de pagamento de resgate, indenização, sorteio em conta no exterior, e aí o threshold é 100 mil reais. Que também, né, se a gente pensar na conversão em dólar, também a gente fica pensando se ainda faz sentido ser esse valor. No Bacen, por exemplo, tem vários thresholds sendo revisados e olhados, porque cria até uma dificuldade, até nessa linha do que a gente estava falando, de ser um processo em evolução e de diálogo com o regulador, cria até uma dificuldade para o regulador, porque assim é uma avalanche de reportes obrigatórios que, evidentemente, eles vão perdendo condições de mão de obra humana, mesmo que tenha uma inteligência artificial por trás, de analisar todos os reportes. Então, outros reguladores estão olhando para isso, mas ainda aqui, SUSEP ainda é 10 mil reais em espécie, 100 mil reais em contas no exterior, reporte obrigatório em 24 horas da operação. Então, isso também é bem... E até, Isa, para completar essa questão do 100 mil, né, eu acho que a gente tem também um bate importante, mesmo sendo um valor que é baixo, se for pensar em lavagem de dinheiro, é natural essa comunicação, até porque a gente discute muito do ponto de vista regulatório a questão de contratação de seguro no exterior. Então, existem algumas vedações para a contratação de seguro no exterior. A gente tem, por força normativa, legislativa federal, melhor dizendo, regras para que pessoas residentes no Brasil ou empresas, né, que façam negócios aqui, que contratem seguros aqui. Então, se você recebe esse é mais um jeito dos órgãos conversarem, porque não só para fins de lavagem, mas, se eu tenho aqui um reporte e eu tenho um recebimento em conta no exterior, até para entender se esse seguro foi contratado ou não de forma, né? Às vezes não dá lavagem, mas por conta da comunicação você acaba pegando uma contratação de seguro irregular que gera outro tipo de penalidade. Então, por essa ótica, acho que é baixo para lavagem, concordo com você, mas até que é positivo para essa condição, digamos assim, quando a gente pode fazer esse bate de contratação ilegal de seguro no exterior, né? E até para contar uma experiência nessa questão que você falou de falta de braço, esse ano foi um primeiro ano dessa regra para comunicação em março, referente à comunicação negativa, né? Ou seja, a norma fala que para a questão de comunicação negativa, você precisa comunicar anualmente a não ocorrência no ano civil anterior, aquilo que não... Então, não tive nenhuma comunicação positiva, nem no âmbito das objetivas, e também entendi que não tinha nenhuma que precisava de especial atenção. Ok, então vou fazer a comunicação negativa. E, via de regra, essa comunicação negativa, ela era feita via SUSEP. Esse ano, a SUSEP emitiu um comunicado e falou, olha, vai ser pelo sistema Siscoaf, emitiu lá um ofício, e aí todo mundo precisou fazer via sistema Siscoaf. Só que a gente mesmo aqui, atuando para alguns seguradores admitidos, auxiliando alguns clientes, a gente sentiu uma baita dificuldade porque o sistema ainda não estava compatível. Então, o que acontecia? Você ia fazer a comunicação, e aí o CNPJ que estava cadastrado no sistema do Siscoaf do cadastro, às vezes não estava ali naquela aba de empresas autorizadas da SUSEP. O representante, quando ele pedia para informar quem era o responsável na companhia por preencher aquele cadastro, precisava estar necessariamente batendo com um CPF que estava no gov.br, enfim, foi aquele auê das supervisionadas, mas assim, queria até elogiar aqui publicamente, porque a SUSEP agiu rápido, foi falando também com o COAF nessa linha, e a gente conseguiu fazer as comunicações que devem ser feitas aí até 31 de março, de cada ano, mas confesso que eu já estou ficando ansiosa e preocupada para o próximo ano, porque eu espero não passar a ansiedade que nós passamos aqui nesse ano com relação ao sistema, porque vira e mexe mudam também os sistemas e acaba tendo aí essa dificuldade, né? Mas muito, muito interessante mesmo. É isso aí. E aí, voltando, eu inverti a ordem só porque a gente estava se referindo a comunicações obrigatórias para ficar claro para vocês quais são as hipóteses de comunicação obrigatória. Mas aí, voltando, a grande massa, né, de comunicações acaba residindo aí também nas operações suspeitas, que é justamente aonde mora o perigo. Voltando ali aos primeiros
Dois perigos, na verdade. O primeiro, que era o que a gente estava falando no slide anterior, sobre a avaliação de efetividade. Então, quando a gente faz essa autocrítica, essa autoavaliação do que está funcionando, do que não está funcionando, é muito esse funil, essa peneira do que está passando como operação suspeita e do que não está. Isso a gente, como escritório e parceiro, né, na elaboração desses relatórios de efetividade, é muito o que a gente olha. Não só o que foi comunicado, porque, enfim, se foi comunicado a mais, tá? Nem precisaria ter sido comunicado, não vai trazer nenhuma repercussão. Mas é aquilo que passou na peneira, que não foi comunicado porque as regras não entenderam, as regras de governança interna, a política de prevenção à lavagem de dinheiro, não entenderam que aquela era uma obrigação, uma operação suspeita para fins de lavagem de dinheiro e não foi comunicada, e eventualmente, numa calibração um pouco mais conservadora, seria. Então, é super interessante olhar para isso, até porque a norma traz um rol exemplificativo, assim como vários reguladores, a norma do Bacen é a mais extensa, também é um rol exemplificativo, e o regulador nunca vai conseguir prever todo tipo de operação que pode ser classificada como suspeita. Até porque quem está querendo, de fato, lavar dinheiro, né, o cliente, o beneficiário final, que está, de fato, querendo utilizar uma pólice de seguro, um prêmio para lavar dinheiro, vai ser cada vez mais criativo, né? O crime, a criminalidade, ela é criativa para ir evoluindo e passando por baixo do radar das normas. Então, ela nem poderia ter um rol taxativo de operações suspeitas. E é interessante também, voltando ao conceito de crime lá do começo da minha fala, quando a gente fala no dolo eventual, né? Quando a gente está finalizando uma operação, está participando de uma operação de seguro ou qualquer outra operação financeira, e o alarme vermelho se dispara e a gente ignora, a gente assume o risco de seguir com a operação. Por qualquer outra razão, a gente pode estar na pessoa física aderindo a uma prática criminosa na modalidade dolo eventual que eu falei lá atrás. Identifiquei um risco, identifiquei uma suspeita, mas assumi o risco de estar contribuindo para uma prática de lavagem de dinheiro. E aí a gente traz aqui um quadrinho que eu acho super interessante de exemplos, né, do que são operações suspeitas, mas são exemplos, tá? Não são operações, não é um rol taxativo. Então, contratação de serviços por estrangeiro não residente, operações incompatíveis com o perfil socioeconômico do cliente, propostas ou operações discrepantes das condições normais de mercado, pagamentos a beneficiários sem aparente relação com o contratante do seguro, mudanças das características da pólice, certificado ou conta imediatamente anterior ao evento, pagamentos ao exterior sem razão justificável, frequência anormal de sinistros, variações relevantes de importância assegurada sem causa aparente, propostas ou operações sem identificação do beneficiário final, tentativa de pagamento de prêmio em espécie, movimentação financeira incompatível com o perfil do cliente ou da proposta, alteração sem explicação do padrão de movimento da conta, tentativa de evitar a identificação dos envolvidos, titular ou beneficiário dos recursos, notícias negativas com relação aos clientes, né, o famoso background check, resistência, isso é muito comum, resistência em fornecer informações ou fornecimento de informações incompletas, incorretas sobre a identificação do cliente da operação, alterações frequentes e contraditórias em nomes, dados dos beneficiários. Então, essas são coisas que eu imagino que no dia a dia de vocês encontrem e que devem sim despertar o alerta vermelho e aí passar essa comunicação, aí cada empresa, cada seguradora vai ter a sua forma de reporte, tem um departamento de compliance, não tem o jurídico para quem reporta, como reporta, mas ficar atento, não ir no automático, identificar a suspeição. Muitas vezes, pedir informação complementar ao cliente já resolve, né? Levantou o alerta, tem algo estranho, por que essa mudança, por que essa movimentação incompatível com o padrão? Pede uma informação complementar, a informação complementar vem e ela explica a situação, né? Mas é importante seguir esses procedimentos muito claros para evitar que a gente contribua e facilite uma prática de lavagem de dinheiro no nosso dia a dia profissional, assumindo o risco de fazê-lo, mesmo tendo
achado que algo estranho estava ali, porque aí a gente está expondo criminalmente nós mesmos, nossos superiores hierárquicos e administrativamente a pessoa jurídica, frente ao regulador. Bárbara, quer falar um pouquinho? A gente está terminando o nosso tempo, mas acho que dá para dar uma pincelada aí em quais são as penalidades administrativas da SUSEP. A gente falou um pouquinho lá atrás, mas tem algumas mais específicas aqui, né? Acho que aqui, assim, interessante que, novamente, quando a gente fala do critério subjetivo, a SUSEP coloca o nome como situações que precisam ser executadas com especial atenção. Então, é realmente importante olhar para aquele quadro e entender que, olha, se eu não tiver aqui um olhar atento, eu tenho aqui uma série de penalidades que podem ser aplicadas pelo regulador. Então, desde penalidades relacionadas à não adoção das políticas, dos procedimentos, né, que estão relacionados à legislação, então, uma faixa de multa alta, e aí, como as outras regras da SUSEP, vai verificar a questão de antecedente, a própria questão de o benefício econômico, o eventual benefício econômico que isso gerou, contra quem foi feito, então olhar um pouco para aquela questão do segurado em si, se é segurado idoso tem até agravante, enfim. Questões que vão relacionadas aí até criminosas, então que chegam até 1 milhão, que aí a gente vai na omissão, sonegação de informações à SUSEP, penalidades relacionadas à não identificação do cliente ou não manutenção de cadastro, e por fim, aquela questão que realmente não deve ser feito, óbvio, que pode até gerar depois um desdobramento criminal, que é a falsificação de documentos ou prestação de informação falsa à SUSEP. Lembrando aqui, pessoal, que a gente tem sempre todas as questões relacionadas à prevenção propriamente dita e em termos de penalidade quando a gente olha para isso, né? Então, todas aquelas regras que a gente falou na aula do dia 13, procedimentos que a SUSEP poderia adotar em termos de plano de ação, tabela de deficiência, então não necessariamente vai gerar penalidade. Eu posso passar por um processo anterior, inclusive olhando um pouco para o relatório de efetividade, entender que medidas estão sendo adotadas, promover um plano de ação para o próximo ciclo. Então, essa penalidade ela vai ter não só a gradação em termos de valor da multa, mas também talvez em termos de procedimento, para que dê essa chance da supervisionada adequar antes do poder arrecadatório punitivo da multa, como a gente tem visto com outras infrações administrativas, inclusive. E aqui, para finalizar, vou falar rapidinho, para dar tempo de, se tiver alguma pergunta, a gente endereçar a pergunta. Eu trouxe um caso prático, ele é super longo, complexo, não vai dar tempo da gente trabalhar no detalhe o caso, mas é uma ação penal originária do STJ, super interessante a competência originária, porque envolvia deputados, né, órgão legislativo, Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas é um caso concreto para a gente ver que existe na prática, né? Não é um mito da responsabilidade penal do uso aí do ambiente de seguradoras para lavagem de dinheiro. Então, um resumo muito rápido, na nutshell, o que eles falavam ali, a acusação era de obras superfaturadas, um dinheiro ilícito oriundo de corrupção, peculato, superfaturamento de obras, fraudes a licitações, isso tudo gerar, então, aquele pacote tradicional de corrupção no poder público, gerava recursos ilícitos, evidentemente, advindos desse superfaturamento de obras, que eles usavam a contratação de seguros de vida para limpar o dinheiro. Então, usavam corretoras parceiras do esquema criminoso, então essas com dolo direto, então os corretores de seguro sabiam e eram remunerados por isso, de que estavam auxiliando numa prática criminosa e faziam a corretagem de seguros de vida com valores e taxas e FIIs exorbitantes, e os prêmios voltavam ali num esquema complexo para o pagamento de prêmios, que não vai dar tempo aqui da gente entrar e olhar no detalhe, mas os prêmios voltavam numa forma de lavar o dinheiro. As seguradoras que foram utilizadas no esquema acabaram não percebendo
muitas delas que aderiram, alguns funcionários não perceberam e todo mundo acabou sendo condenado, alguns apenas maiores, outros menores, dependendo do seu grau de participação, por um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro oriundo de superfaturamento de obras públicas no Espírito Santo. Então, só para mostrar para vocês que não é algo abstrato, existe no dia a dia, e a gente deve, sim, cada vez mais ficar atentos a regras efetivas de prevenção à lavagem de dinheiro, utilizando aí a janela de oportunidade que o próprio regulador nos dá de refletir juntos e de aprender juntos por meio desses relatórios de avaliação de efetividade, para cada vez mais calibrar o nosso sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, para que nossas empresas, o nosso ambiente corporativo não seja utilizado por organizações criminosas e pessoas, indivíduos mal intencionados na prática da lavagem de dinheiro. Não sei Muito legal esse case, viu, Isa? Porque é legal, né? Normalmente a gente até pensa em lavagem com previdência. E esse é um exemplo que, olha, você está falando de seguro de grandes riscos, obras, quer dizer, olhar para isso também, né? Claro que questão que envolve setor público, privado, sempre também gera aí questão de licitação, um monte de questão, mas tem um case bem interessante, achei muito bacana o exemplo. É bem legal mesmo o case. Pra vocês terem uma ideia de como a discussão é complexa, a sentença condenatória da ação penal originária no STJ tem 298 páginas para descrever o esquema. Então, assim, mas é bem interessante o case. Eu queria só dar a oportunidade, vocês ficaram super quietinhos, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer nesses 2 minutinhos que nos sobram. A gente está aqui à disposição. Bom, pessoal, muito obrigada. Eu sei que vocês têm aí como hábito ficar mais quietinhos, mas vocês têm nossos contatos, né? Nosso LinkedIn, nosso e-mail, fiquem à vontade também para nos contatar posteriormente. E queria muito agradecer a Isadora, a professora Isadora. Eu sempre aprendo muito, né? Eu brinco, porque eu era uma ótima aluna na graduação, mas eu peguei uma DP que foi de Direito Penal, isso ficou no meu histórico, né? Então, penal não é minha praia, então sempre que eu escuto, eu aprendo muito mesmo. E foi excelente nessa dobradinha que a gente faz de inovação regulatória. E queria chamar vocês, agradecer também aqui a presença de vocês em mais essa aula e chamá-los, então, para a próxima aula, que vai ser com a professora Carla Couto, que também é nossa sócia aqui na área de privacidade de dados. Ela vai tratar da LGPD, evolução da NPD, como é que a gente está esperando essa intersecção com outros reguladores, inclusive com a SUSEP, e tratar também da Circular 638 de Cyber, cujos prazos de adaptação acabaram de finalizar, então uma norma super recente também. Dizer aqui que eu não estarei, infelizmente, nessa última aula, porque eu tenho um compromisso presencial no dia em outro evento, então vou estar lá no Daivin. E fico aqui, então, o agradecimento para vocês. Espero que, com certeza, a aula vai fechar com chave de ouro na semana que vem. E participem, porque vai ser ótimo também, tá ok? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Estamos à disposição aí com nossos contatos pessoais. Um abraço, ótimo dia!